Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Contra a corrente. Vai o homem descendo o rio caudaloso. Nenhum esforço faz para seguir à frente. As águas levam-no no influxo impetuoso, poupando-o das pedras e dos escolhos. Com facilidade ele avança sempre, impelido rapidamente pelo bojo da massa líquida. Força, situação e movimento a seu favor. Nada lhe é contrário. Outro homem vem subindo o rio. Em luta constante, movimenta os braços, bate os pés, respira fundo, cansa-se. Consome-se agoniado, esforça-se para não afundar, fadiga-se para sobreviver. E avança contra o impulso das águas e os obstáculos. Com dificuldade ele nada sempre, varando pouco a pouco a torrente poderosa. Tudo lhe é contrário. Esta é a vida do homem na terra. Descer a favor da corrente do mundo é sempre fácil. É só deixar-se levar. Acumpliciando-se sistematicamente com as ações da maioria, jamais se indispondo contra o erro, só dizendo sim para tudo e para todos, seguindo despreocupadamente sem o exame dos próprios atos, boiando sempre em menor esforço. Mas subir contra a corrente do mundo é mais difícil. É preciso valor para enfrentar a adversidade. É necessário paciência para fugir aos erros de tradição. É indispensável ser forte para tornar-se exceção no esforço maior. Lembre-se de que, como espírita, como cristão, em muitas ocasiões você deve estar contra a corrente dos preconceitos e prejuízos da convenção. O caminho normal é viver com todos. No entanto, vez por outra, é imperioso nadar em sentido contrário. Com essa mensagem contida nesta obra, Bem-aventurados os Simples, pelo Espírito Valérium, sob a psicografia de Valdo Vieira, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma segunda-feira, em mais uma semana, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação, desejando do fundo do coração que todos possam se encontrar em paz, com otimismo, com a alma cheia de esperança, no enfrentamento de mais uma semana iluminativa. Hoje estaremos tratando a respeito de um tema intitulado Hábitos Perniciosos. E quão é difícil combater os maus hábitos. Sobretudo porque, até se tornarem hábitos, se passaram várias e longas jornadas e experiências acumulando reiteradas vezes algumas atitudes, algumas ações que são incorporadas no nosso cotidiano, muitas vezes sem nos darmos conta, e que, uma vez introjetados, são assimilados como comum, corriqueiros, e aí, por conseguinte, difícil de ser combatido. Mas os hábitos perniciosos, os hábitos difíceis, os hábitos que não nos fazem bem precisam ser revisitados, replanejados e combatidos. Nessa noite estaremos tratando a respeito disso,
trazendo a reflexão de dois importantes espíritos que transitaram aqui na Terra e que nos deixaram enormes contribuições. Entre elas, nós estaremos trazendo alguns pensamentos defendidos pelo querido André Luiz na sua obra chamada Sinal Verde, sob a psicografia de Chico Xavier. E nesse introito, nessa introdução, nós vamos trazer uma reflexão sobre um tema cujo título se chama exatamente Hábitos Infelizes. Aqui, André Luiz, como de costume, apresenta-nos algumas posturas que precisam ser combatidas, nos sugerindo muitas orientações no campo das posturas que devemos adotar frente ao outro, frente à vida e a nós mesmos. Sempre com uma precisão cirúrgica e muito profundo, André Luiz vem nos apontar alternativas possíveis e urgentes para que possamos mudar as nossas condutas. Aqui nesse capítulo, em que ele trata sobre hábitos infelizes, ele nos diz: usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. É isso que ele aponta como hábitos infelizes. Pespegar tapinhas ou cutucões a quem se dirige a palavra. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Estender boatos e entrelaçar conversações negativas. Falar aos gritos. Rir descontroladamente. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Comparar comunidades e pessoas espalhando pessimismo e desprestígio. Fugir da limpeza. Queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos. Ignorar conveniências e direitos alheios. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo. Irritar-se por bagatelas. Indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. Analisar os problemas sexuais, seja de quem seja. Deitar conhecimentos fora de lugar e condição pelo prazer de exibir cultura e competência. Desprestigiar compromissos e horários. Viver sem método. Agitar-se todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios. Contar vantagens sob a desculpa de ser melhor que os demais. Gastar mais do que se dispõe. Aguardar honrarias e privilégios. Não querer sofrer. Exigir o bem sem trabalho. Não saber aguentar injúrias ou críticas. Não procurar dominar-se, explodindo nos menores contratempos. Desacreditar serviços e instituições. Fugir de estudar. Deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje. Outro hábito pernicioso que André Luiz nos aponta: dramatizar doenças e dissabores. Discutir sem raciocinar. Desprezar adversários e endeusar amigos. Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. Pedir apoio
sem dar cooperação. Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça. Aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Como de costume, cirúrgico, sucinto, mas profundo, André Luiz vem elencar alguns desses hábitos, por ele intitulado como hábitos infelizes. Muitos de nós podemos nos identificar em muitas dessas descrições, entendendo que muitas delas, passando naturalmente como corriqueiras, como banais, são por estes seres que aqui transitaram e que de onde estão têm uma visão bem ampliada da existência, aponta-nos o quão infelizes e perniciosos são esses hábitos. Que possamos então refletir sobre eles, sobre esses que parecem tão banais e que adotamos nas nossas vidas sem nos darmos conta da repercussão e da implicação que esses hábitos causam em nós mesmos e naqueles aos quais nós dirigimos esses hábitos, ou esses maus hábitos. Ainda nesse entendimento, Marco Prisco, numa obra genuína, chamada Renove-se, onde nós já tivemos a oportunidade de trazer aqui em outros programas, vem nos apontar também no seu capítulo chamado Hábitos Perniciosos, a seguinte reflexão. O ser humano desenvolve-se graças à aquisição de valores intelectuais e morais que esculpe no íntimo, transformando-o em atitudes comportamentais. Como consequência, quem não tem bons comportamentos possui hábitos perniciosos. Eis uma relação direta. Porque as atitudes comportamentais vão nos falar justamente sobre os nossos hábitos. E estes, pela sua qualidade, pela sua apresentação, vão nos enunciar se são, por conseguinte, bons ou maus hábitos. E ele continua. Que se lhe convertem em dependências cerceadoras do progresso moral e espiritual. Da mesma forma que esses condicionamentos se instalam no espírito um a um, ou procedem dos íntimos primitivos, devem ser removidos desde o momento em que o ser desperta para a sua realidade mortalista. Aqui nós vamos entendendo que os hábitos eles são criados um a um. E nesse sentido, Marco Prisco vem nos chamar que alguns sim podem proceder desses instintos primários, que a partir da educação podem ser aformoseados, burilados, trabalhados, mas quando não vistos de forma responsável ou com um olhar atento, podem recrudescer-se, endurecer-se, cristalizar-se e aí tomar rumos negativos, transformando-se então em maus hábitos. Assim considerando, é necessário que se estabeleça um programa de autorrealização, de libertação dos ativismos infelizes. Diante então dessa constatação, se faz necessário esse programa de autorrealização e de libertação desses padrões antigos de comportamentos equivocados. Você renasceu para triunfar e se encontra no esforço da evolução para ser feliz. Desde que ninguém consegue viver sem hábitos, a primeira condição para a aquisição da saúde moral é substituir um mal por um bom comportamento. Substituir um mal por um bom comportamento. Relacione desse modo as suas dificuldades por ordem de gravidade e empenhem-se com honestidade
em liberar-se delas, ou o convite que Marco Prisco nos faz, para que possamos relacionar um a um as nossas dificuldades, aquilo que nós já tomamos na consciência como um mau hábito. E a partir dele, ele nos convida a elencarmos por ordem de gravidade. Mas é preciso estar atento, estar com a alma aberta, sem constrangimentos, para lançar esse olhar sobre si mesmo e identificar aquilo que nós reconhecemos que não é bom em nós. Uma vez elencado esse mau hábito, vamos então para um passo seguinte e com honestidade nos empenhar para nos livrarmos dele. E aí, seguindo, Marco Prisco nos recomenda: eleja cada semana aquela que lhe pesa na economia emocional e trabalhe-a substituindo-a pelo seu oposto. Olha que orientação didática e uma proposta que vai requerer de nós muita coragem e disposição. Disposição e motivação. Porque uma vez identificando e elencando, cada semana nos propõe, sobretudo aqueles maus hábitos que pesam na nossa economia emocional e que possamos nos esforçar para trabalhá-la. Um exemplo: se nós reconhecemos que somos indisciplinados no tempo, que costumamos procrastinar, que não tomamos atitudes assertivas, que não nos organizamos e, por conseguinte, acabamos desperdiçando tempo, e não só o nosso tempo, mas às vezes o tempo daqueles que convivem conosco, que possamos então, reconhecendo isso, fazer uma lista, quem sabe, para nos organizarmos para o dia seguinte. Se costumo demorar-me no banho, então que me discipline para ficar menos tempo no chuveiro. Se costumo perder tempo escolhendo com que roupa vou trabalhar, que na véspera selecione, reserve num canto da casa, num canto do quarto, e que já estabeleça as minhas vestes do trabalho, da escola, da rotina habitual daquele dia. Se costumo atrasar-me por demorar na execução da elaboração da minha alimentação, que consiga ter a disciplina de separar os ingredientes necessários e pensar previamente o que poderia estar consumindo no dia, para que assim eu possa otimizar o meu tempo. Fazendo assim, semana a semana, terei tempo suficiente para aquilo que é realmente importante. E não ficarei exasperado ou mal-humorado porque estou atrasado e aí, por conseguinte, causo danos e caos ao meu redor, me torno alguém impaciente, mal-humorado, culpando e penalizando os outros por uma responsabilidade que é minha. Mais adiante, Marco Prisco recomenda: intente alterar a conduta mudando a ordem de raciocínio e fixando aquele que seja otimista e promissor. Aqui ele nos convida também a uma outra posição, a de mudarmos a nossa postura mental, porque quando pensamos, não tem jeito, sou assim, isso bloqueia-nos qualquer possibilidade de renovação. E o mais grave, nos mina a motivação para a mudança. Então, que adotemos uma postura otimista, afirmando para si mesmo: eu consigo mudar. Ou então, vou me esforçar o máximo possível para melhorar a minha conduta, para modificar o meu hábito infeliz, pernicioso. Mais adiante ele nos diz: lentamente você perceberá que o esforço produz frutos sazonados. Não esperemos grandes e importantes colheitas de início, mas que possamos dar pequenos passos, mas que sejam firmes, factíveis, possíveis de serem realizados, porque isso vai nos enchendo de coragem, de motivação para cada vez mais darmos passos maiores
na direção dessa mudança. Passe a outro problema de vício mental, moral ou comportamental e realize o mesmo trabalho. Vou repetir. Passe a outro problema de vício mental, moral ou comportamental e realize o mesmo trabalho. Ao terminar a lista, recomece-a e dar-se-á conta das alterações positivas que conseguiu, até o momento em que se sentirá transformado, inteiramente livre. Conheço, por exemplo, o relato de pessoas que, após ouvir determinado comentário de alguém, ou perceber-se de um modo adoecido, por exemplo, tomou uma decisão importante, por exemplo, de deixar de fumar. Conheço relatos de pessoas que simplesmente, por trabalhar intimamente a sua motivação, o seu desejo firme de mudança, sem adotar comportamentos extravagantes ou nem mesmo precisarem do auxílio do concurso de medicações, disseram: a partir de hoje eu não vou fumar mais. E mudaram completamente suas vidas. E disseram que passaram a sentir melhor o cheiro das coisas, o sabor das coisas, e que a partir dessa descoberta foi se sentindo cada vez mais motivado a manter-se distante do vício. E anos depois, veio a constatação de que tinha dado um passo importante na vida, que tinha vencido a si mesmo e que tinha angariado para si novas importantes lições e qualidade de vida. Por isso é importante reconhecer o potencial que todos nós carregamos dentro de nós para nos transformar e de sermos, como diz Marco Prisco, sermos inteiramente livres desses maus hábitos, aos quais às vezes nós nos tornamos prisioneiros durante tanto tempo. Incorporando ao dia a dia as ideias superiores que se tornarão hábitos saudáveis, mais fáceis, se lhe farão as futuras conquistas. Vou repetir mais uma vez. Incorporando dia a dia as ideias superiores que se tornarão hábitos saudáveis, mais fáceis se lhe farão as futuras conquistas. Não postergue a tentativa de tornar-se melhor. Não deixemos para depois a oportunidade que nos é dada, esse presente que é o nosso presente, de nos tornarmos melhores. Não considere dificuldades ante o empenho que lhe cabe fazer. Então, não adotar para si aquela postura mental, mas é tão difícil, não sei se consigo, quando nem ao menos houve um intento, onde nem ao menos se deu a chance de experimentar a adoção de novas posturas, de novos hábitos. Se não conseguir o êxito almejado, diz Marco Prisco, recomece quantas vezes se tornem necessárias. Não importa a quantidade de vezes que caímos, mas o esforço que fazemos para nos soerguer, para nos levantar, isso é válido. Então, se várias tentativas fracassadas foram, que possamos tentar quantas vezes forem necessárias novas chances e novas oportunidades. Toda conquista relevante se inicia no plano mental, passando para as experiências humanas e repetindo-se as tentativas culminam em êxito. Isso é a fala de Marco Prisco, alguém que já transitou na Terra e que de onde está consegue ter uma visão também ampliada da nossa vida, da nossa existência. E ele nos recomenda que toda conquista importante se inicia primeiro no plano mental.
e que aos poucos vai passando para as experiências humanas e, quando repetidas, culminam, atingem o seu êxito. Você é herdeiro da vida triunfante. Nós somos herdeiros dessa vida triunfante porque possuímos em nós esse DNA divino. Sendo assim, nós somos perfectíveis, seres passíveis de perfeição, uma perfeição relativa, porque absoluta só a do Pai, Criador. Mas sim, nos é dada essa chance. E aí ele conclui: nunca duvide das suas possibilidades, nem subestime os valores que o enriquecem, e você ainda não desejou deles assenhorar-se. Os bons hábitos planificam o ser, cultive-os. Os bons hábitos planificam o ser, cultive-os. É um convite para que possamos cultivar como essas pequenas sementes que um dia irão florescer através desses bons hábitos, cultivados aos poucos, paulatinamente, mas regados com paciência, com amorosidade, respeitando os nossos limites, mas entendendo as nossas possibilidades. Às vezes é bem verdade que nós somos convocados à mudança quando isso nos afeta diretamente, ou afeta alguém que é ao nosso redor profundamente afetado. Mas mesmo que tenha um cunho, nem que seja mínimo de egoísmo, que possamos então usar isso como motivação para a mudança. Porque aos poucos isso se converterá em virtude. E aí sim será válido e valerá todo o esforço empregado para que possamos nos tornar melhores. Porque assim, pensando, haveremos de adotar para nossas vidas posturas que naturalmente serão incorporadas e que farão parte do nosso ser, desde os pequenos atos, das pequenas gentilezas, que devemos então, pois, entender. E o exercício, às vezes, da empatia nos faz desenvolver bons hábitos. Entendendo, por exemplo, que algumas pessoas que estão em determinadas profissões, que são penosas, são duras, e que muitas delas não tiveram opção de fazerem outras escolhas, que tratemos-as com gentileza. Isso é um bom exercício para um bom hábito de respeitar os outros naquilo que é singular, naquilo que lhe é próprio. Então, aqueles irmãos, às vezes, que trabalham em profissões desgastantes, estressantes, que às vezes precisam ligar para nós em momentos inoportunos, ou aqueles que lidam com questões que para nós seriam uma última opção de escolha, como lidar com um cotidiano com coisas sujas, por exemplo, os catadores de lixo, que tratemos com educação, com respeito. Os operadores de telemarketing, por exemplo, o quão difícil é estar do outro lado, e sabemos, já se sabe, é uma das profissões mais estressantes, que mais tem adoecido esses irmãos. Os caixas de banco, que lidam com a pressão diária das cobranças por atingir metas, de lidarem diuturnamente com pessoas de diferentes temperamentos, de diferentes comportamentos, que também são passíveis de adoecer. Que possamos tratar com gentileza, com delicadeza, otimizando o seu trabalho, fazendo também com que não percam tempo e que possam agilizar a sua rotina. Assim, com essas reflexões importantes trazidas por esses irmãos a respeito dos hábitos perniciosos, nós agradecemos a companhia gentil e amorosa de todos vocês, sem antes fazer esse convite semanal para que possam abraçar esse projeto valoroso, grandioso e tão amoroso da Rádio Brasil Espírita, que há mais de 10 anos tem iluminado consciências ao redor do mundo. Então, que possam lá prestigiar o site da Rádio Brasil Espírita, também o canal do YouTube,
as redes sociais, como o Facebook também, para que possam conhecer os projetos, os diferentes programas, pensados com tanto carinho. Aqui também no canto do vídeo vocês vão achar um símbolozinho do QR Code e através dele vão também poder colaborar para que essa obra não acabe e que continue cada vez mais levando alento, consolo, divulgando a doutrina, divulgando o Evangelho do Cristo, levando consolo, esclarecimento aos corações aflitos em épocas tão desafiadores como as quais nós vivemos no presente. Que possamos ser esses archotes de luz aonde quer que estejamos, divulgando o bem, propondo esclarecimentos que realmente fazem sentido na nossa vida. Então vão lá, divulguem, acessem, curtam, deem seus likes para que esse conteúdo seja visto como relevante. Agradeço enormemente essa companhia generosa, estimando que todos possam receber essas vibrações positivas do alto e que possam ter uma semana iluminada, confiantes no Pai amoroso e bom e certos da presença amiga e generosa do Mestre Jesus, que na fala de Joana de Ângeles, mesmo nunca convocado, jamais sai de nossa companhia, jamais sai de perto de nós. Assim, desejo que todos vocês possam estar em paz e que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Um beijo no coração de todos e até a próxima, se assim o alto permitir. Que assim seja.